Oi, oi, amores. Olha quem voltou. Então, gente, eu sou péssima pra começar a gravar vídeos. Eu já tentei várias vezes voltar ou começar e fazer qualquer coisa, mas, né. Enfim. Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre maturidade. Aquele momento em quem me conhece pensa, que hipócrita, corajosa ela. Mas, enfim, é uma coisa que Deus tem falado no meu coração, principalmente nesses últimos dias. E eu não quero ficar quieta. Eu acho que se Deus tá falando isso pra mim é porque Ele tem um propósito pra minha vida. E que talvez com essas coisas que com certeza não são de mim, que eu não conseguiria ajudar ninguém, realmente não conseguiria ajudar ninguém nessa área, mas eu creio que se Deus tá falando e Ele tem poder e Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que falar e como ajudar algumas pessoas. E se Ele quer me usar, eis-me aqui, Senhor. Enfim, vou começar. Então, gente, eu acredito que para a gente alcançar a maturidade, seja em qual área que for, que a gente esteja precisando ou buscando na nossa vida, a gente precisa já entender que a gente vai ter que aceitar passar por alguns processos, algumas frustrações. Existe a maturidade que a gente busca, o crescimento que a gente quer ter em alguma área, que a gente quer crescer, que a gente quer evoluir. E também tem a maturidade que muitas vezes, por exemplo, a maturidade que a gente adquire com o passar do tempo, que a gente amadurece pensamento, que a gente começa a ver as coisas de outra maneira, com outra cabeça. E tem a maturidade que a gente adquire através das frustrações que a gente passa, através de alguns processos ruins ou de alguma dificuldade que a gente passa. E eu acredito, na verdade, que essa é a nossa principal fonte de maturidade, que são os nossos erros e as nossas frustrações com algumas coisas. Então, conhecendo Deus e na minha vida com Deus, eu sei que Deus, Ele nunca, e através da palavra dele mesmo nos diz, que Ele nunca nos dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Isso já é uma coisa muito importante, porque a frustração, quando a gente dá de cara com ela, quando acontece uma coisa que a gente não esperava, uma coisa que tá totalmente fora do nosso alcance, querendo ou não, as nossas emoções falam muito alto. A nossa tristeza, a gente não entende o que tá acontecendo, a gente quer entender, a gente quer tentar lidar com aquilo ali, e o fato de a gente tá lidando com uma coisa que tá fora do nosso controle, uma coisa que às vezes a gente não consegue mudar, é um principal momento que a gente precisa ter maturidade para entender, para respirar fundo, porque senão a gente às vezes acaba até adoecendo com aquela frustração de não saber lidar com aquela situação. O que eu acho que é uma das principais causas de depressão, de crise de ansiedade que a maioria das pessoas tem. Que é chegar no momento e aquilo tá fora do teu controle. Então, eu acho que a gente precisa ter maturidade nessas horas para saber entregar tudo para Deus, para parar, pensar, analisar a melhor forma de lidar com aquilo ali, porque a única coisa que não tem solução é a morte. Isso é um fato. O resto a gente precisa saber esperar. Às vezes, a solução e o resultado daquela situação não vai ser algo que a gente queira. E é por isso que a maturidade é importante, para entender que boa parte das coisas e grande maioria das coisas não vai ser da maneira que a gente quer ou que a gente espera. E que o passar por isso vai nos trazer um ensinamento, vai nos deixar preparado, inclusive para lidar com situações parecidas no futuro e também para ajudar outras pessoas nessa mesma área. E assim, a importância de a gente valorizar cada processo, de a gente aprender com cada uma dessas dificuldades e adquirir essa maturidade, exatamente para isso. Quando a gente for passar por situações parecidas, ou até mesmo que sejam situações totalmente diferentes, mas a maturidade que tu tem para passar por aquela situação pode mudar tudo. Porque muitas e muitas vezes a gente acaba perdendo algumas coisas, ou deixando faltar algumas coisas, ou não obtendo um resultado tão bom, exatamente por essa falta de maturidade, por a gente
não aceitar, não saber lidar com algumas coisas, às vezes a gente acaba tornando um problema grande, ele transformando ele num problema gigante. Exatamente por essa falta de maturidade, de não saber lidar com aquele problema ou com aquela situação. E assim, a nossa postura em cada situação dessa pode mudar tudo. Às vezes pode ser um problema realmente gigantesco, mas a tua postura e a tua maneira como tu lida com esse problema pode tornar ele muito mais fácil, tanto para ti quanto para outras pessoas. E a maturidade para te saber lidar, principalmente quando os teus problemas, eles não envolvem apenas a tua vida, mas são problemas que estão envolvendo outras pessoas. A tua postura e a tua maturidade às vezes vai fazer uma total diferença. Porque você vai conseguir lidar com aquela situação com outra visão, com outra postura, ajudando a resolver, trazendo mais solução, ao invés de se desesperar e não conseguir resolver nada. Então, eu acredito mesmo que a maturidade é importante porque a nossa maturidade ela diz muito sobre a postura que a gente tem em relação a cada processo e a cada coisa que a gente acaba enfrentando na nossa vida. Outra coisa muitíssimo importante é a gente saber valorizar os processos que nos trazem a maturidade. É saber valorizar cada aprendizado e a cada erro que a gente tem. E claro que os erros eles não são bons, mas eles são essenciais e vitais na nossa vida e no nosso crescimento. E assim, tem coisas que eu tenho certeza que Deus tem especialmente guardado para cada um de nós, mas que para ele nos entregar é necessário ter uma maturidade, uma mentalidade diferente. Ele não pode dar grandes coisas para uma pessoa que tem uma mentalidade pequena, que não vai ser valorizado. Tem muitas passagens na Bíblia que nos passam isso, que nos ensinam isso, que é o é, não saber valorizar o pouco que a gente tem, não saber valorizar aquele processo que a gente tem. Ou seja, a gente eu repeti de novo a mesma palavra. Valorizar os processos que nos estão nos trazendo. Procurar sempre ver um processo, alguma coisa que não saiu de acordo com o que a gente quer, como um ensinamento. Para nos deixar preparado para sempre acreditando que é para receber coisas muito maiores, muito mais valiosas no futuro. Porque isso muda a tua visão, vai te deixar mais forte, mais seguro, mais calmo para lidar com a situação, vai te deixar com mais esperança e também com certeza, com toda certeza, isso eu falo para vocês por experiência própria, de que vai te fazer lidar melhor com a situação, com a frustração, com tudo que você tiver para resolver. Então, não querendo me alongar, não sei se esse vídeo, acho que ele até ficou meio sem final, mas esse é o final que eu tenho. E é isso. Eu pretendo fazer mais vídeos e falar mais sobre algumas coisas. Eu sei que eu ainda deixei muitas coisas faltarem agora, mas eu sei que aos pouquinhos eu vou melhorando e vou criando habilidade nisso. Então, obrigada. Se vocês puderem compartilhar, vai me ajudar muito.